entrevistado do programa Nossa Gente aqui na TV Progresso Web de hoje é o médico Pedro Júlio. Pedro Júlio é clínico e faz médica geral. A terminologia está certa, doutor? Na verdade é clínica médica, né? E nós complementamos isso já aqui no Maranhão com especialidade em dermatologia e medicina do trabalho. No caso, antes seria o clínico geral, é O isso? clínico geral, exatamente. Quem é Pedro Júlio? Bom, o Pedro Júlio é um cidadão, hoje migrante. Eu venho das Minas Gerais, de uma cidadezinha da Zona da Mata chamada Ubá. Então, eu nasci, me criei lá. Em 75, eu comecei minhas andanças e fui estudar, fazer o curso superior em Juiz de Fora, que também é na Zona da Mata. Terminado o curso, viemos fazer nosso aprofundamento e buscar a nossa especificação em Brasília. Então, eu fiquei 3 anos em Brasília, trabalhando no hospital de base. Voltei para o interior de Minas e depois de 6 anos lá, a gente recebeu um convite e também a vida nos trouxe para a Imperatriz. Nós chegamos aqui no finalzinho de março de 93 e para a gente começar a nossa trajetória. E a gente gostou e foi firmando raízes e estamos aqui, né, há 26 anos, ajudando a construir e colocando um tijolinho na obra dessa grande e maravilhosa cidade. Já veio casado para a Imperatriz? Já vim casado, a minha esposa também é da mesma cidade e a família toda de Ubá. Quando cheguei aqui já vim com um filho. O segundo filho foi adquirido aqui em 93. Então, desde que eu cheguei aqui, o segundo filho chegou também. Doutor, como era a Imperatriz da época que o senhor chegou e também a medicina praticada naqueles dias? Raimundo, eu me deparei com uma situação um pouco inusitada, né? Então, você sabe que o grande carro-chefe da saúde ainda é o governo, né? Através do Sistema Único de Saúde. Naquela ocasião, a gente tinha uma quantidade enorme de hospitais na cidade e todos atendiam pelo Sistema Único de Saúde, fazendo medicina curativa, não medicina primária, mas tinha muitos hospitais na cidade e chegou ao ponto de cada semana ou cada dia da semana a gente tinha aqui um hospital de plantão. A medicina foi se transformando, né? Ainda tinha uma outra lacuna muito interessante, que o trabalho feito aqui em Imperatriz, ele não tinha assim muita importância. Isso na minha ótica. Então, eu ouvia muito a população dizer que naquela época nós tínhamos uma conexão aérea, que era ainda a Varig, né, que o melhor hospital, o melhor serviço de saúde que tinha era a Varig. Ou então, quem não tivesse condição de montar nesse voo, a busca da solução dos problemas era a Teresina, né? Então, nesses 26 anos, ocorreu aqui uma mudança na medicina de Imperatriz, uma mudança técnica, uma mudança tecnológica, aportou aqui vários colegas de outras especialidades e a modernização desse serviço. Então, hoje em dia, a gente, quem é daquela época, vê com uma mudança extraordinária nessa evolução. Então, hoje nós temos aqui na cidade uma medicina de ponta, tá? Nós fazemos aqui
praticamente todos os serviços da área médica, e nós já dispomos aqui de apoio diagnóstico em todas as áreas, né? Muito interessante. Então, com esse apoio técnico, com a vinda de outros colegas muito mais especializados e com esse aporte técnico-científico, a nossa cidade hoje está com uma medicina de vanguarda. Ela evoluiu muito e essa evolução está assim, a olhos vistos. Então, houve uma transformação espetacular. Ainda mais que, com isso tudo, conseguiu-se, né, algumas instituições alavancar o curso de medicina na região, né? Então, isso vai proporcionar com que a gente possa desenvolver ainda mais. Mas desde a época que a gente chegou, foi 1973, 93 para cá, a evolução, na minha opinião, foi assim, fantástica. Tais mudanças, na sua opinião, elas ocorreram em virtude do que? Da participação do Conselho, da participação efetiva da classe médica? É participação efetiva da classe médica. Então, a classe médica, a iniciativa privada, aposta e apostou, né? Apostou e aposta, continua apostando no potencial da região. Então, essa alavancada, ela se deve à iniciativa da própria classe médica. A propósito de iniciativa, temos a Associação Médica, ela também teve papel preponderante. É porque a Associação Médica, ela é uma entidade que ela trabalha para aglutinar os colegas médicos em cima de uma proposta, né, de unificação, a aproximação dos colegas, o tratamento assim em questão de amizade, solidariedade. Então ela participa nesse sentido. Mas quem vem para cá trabalhar não necessariamente tem que pertencer à associação médica. Apesar que eu achava e penso que é muito interessante que todos nós, indistintamente, façamos parte da associação, que seria uma maneira grande de valorizar a presença médica em Imperatriz e valorizar o serviço médico de Imperatriz. É um propósito interessante. Além do congraçamento do intercâmbio da categoria. Não tenha dúvida. É muito importante. Clínica geral, clínica médica, especialidade de dermatologia e medicina do trabalho. Pois é. Nós chegamos aqui com muito desafio a fazer, né? Então, na verdade, quando eu cheguei não era para ficar em Imperatriz. As coisas deu uma derivação na minha vida e acabou que a gente ficou em Imperatriz. E para tal, a gente precisava evoluir um tantão a mais e se capacitar para fazer isso, né? Então, fomos fazer. Então, nós fomos estudar, fomos fazer o curso de pós-graduação, fizemos a dermatologia, fizemos a medicina do trabalho e estou estudando até hoje, avançando na questão do atendimento e a melhoria na questão da hanseníase. Aí o senhor teve de migrar para a área pública. Como foi o seu ingresso para a saúde pública, no âmbito do município de Imperatriz? Quando eu cheguei, como naquela época ainda não tinha assim uma cobrança do Ministério Público como é hoje, né? Então, é lógico que a gente precisaria do serviço público para poder se estabelecer. Então, eu fui até a secretaria, pedi um posto de trabalho. E foi me oferecido, se eu quisesse trabalhar então, que eu pudesse evoluir e fazer alguma coisa na questão da hanseníase. Eu topei o desafio e aí nós estamos nessa batalha até hoje. Algum tempo depois, né, com exigência até do Ministério Público, que esse contrato se tornasse efetivo, então foi feito um concurso público, onde fomos aprovados,
e a nossa regulamentação. Então, eu faço parte do grupo de efetivos da Secretaria Municipal de Saúde. Essa ida, digamos, para esse setor, entre aspas, com acidente, valeu a pena, na sua opinião? Os esforços empreendidos estão obtendo os resultados esperados? Olha, se eu disser que não, eu estou mentindo. Mas o poder público, na minha opinião, poderia fazer mais em função da saúde pública, porque o grande investimento que o governo tem que fazer, na minha opinião, seja nas 3 áreas de atuação, seja municipal, estadual e federal, seria na medicina preventiva, que é a medicina primária. Então, o governo deveria e teria que dispor mais. Mas eu diria para você o seguinte: o nosso trabalho, apesar de pequeno, junto à Hanseníase, nós já tivemos um avanço, sim. Tá? Tem uma melhor conscientização, tem melhor informação, a gente já consegue fazer um diagnóstico um pouco mais precoce, e o que a gente já observou nesses 26 anos de atuação na área é que a gente já não está fazendo um diagnóstico assim com a doença tardia, já com as deformidades já instaladas e tudo. Existe sim ainda uma casuística grande. Nós temos uma taxa de incidência muito grande, né? Essa taxa não caiu ainda. O que melhorou foi assim, o aspecto que o doente está chegando nos ambulatórios. A gente já não mais, graças a Deus, não pega aquele doente já, vamos dizer assim, todo já deformado e tudo. Então, mudou um pouco, sim, a face da doença na nossa cidade. Mas tem muito o que fazer ainda. Então, por falar em hanseníase, considerada a enfermidade mais antiga da humanidade, a hanseníase tem cura, mas ainda hoje representa um problema de saúde pública no Brasil. Doença tropical negligenciada, infectocontagiosa de evolução crônica, se manifesta principalmente por meio de lesões na pele e sintomas neurológicos como dormências e diminuição de força nas mãos e nos pés. Isso mesmo? Isso procede, exatamente. A gente só colocaria também a área da face. Os olhos também podem ser comprometidos de forma irreversível. Então, o nosso foco de olhar é a face, especificamente o rosto, as mãos, as extremidades do membro superior e os pés. Seu diagnóstico, tratamento e cura depende de exames clínicos minuciosos e principalmente da capacitação médica. No entanto, fico alerta, quando descoberta e tratada tardiamente, a hanseníase pode trazer deformidades e incapacidades físicas. Confere também, exatamente. Porque é uma coisa interessante. Algumas pessoas ainda acreditam que a doença é letal, ela evolui para óbito. Não acontece isso, mas acontece deformidade, né? Então, essa deformidade pode vir nos olhos, nas mãos e no pé. E a deformidade, é lógico que a gente não quer nenhum doente sequelado, mas a própria sequela que a doença provoca é instrumento para manter o preconceito e o estigma, aquela marca. Uma vez você hanseniano ou leproso, você será hanseniano e leproso o resto da sua vida. Que isso aí é uma marca profunda e isso aí tem que ser desmistificado. Tá? Então, é uma doença que tem cura. Não é uma doença que você vai levar para o túmulo. Daí, a informação ela tem que ser bastante forte, ela tem que falar dos sinais e sintomas, ela tem que alertar a população para ela buscar o diagnóstico e o tratamento antes que você chegue no ambulatório ou no consultório privado já com uma deformidade. Se o indivíduo lá chegar com essa deformidade,
a doença continua com cura. O indivíduo vai ficar curado. Porém, essa deformidade, infelizmente, vai levar para o túmulo. Portanto, se faz importante informar para a população, em nosso país, ou seja, no Brasil, o tratamento é gratuito oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os pacientes podem se tratar em casa com supervisão periódica nas unidades básicas de saúde, nos postos de saúde. Perfeitamente, é verdade. Né? Então, é verdade. Então, a medicação básica, ela é fornecida pelo governo, ela é garantida. Né? O custo dela é zero. Né? É lógico que ela não é de graça, porque a população ajuda a pagar esse medicamento, através do seu trabalho, dos seus impostos. Né? Porque é uma coisa interessante que eu acho que nós temos que fazer para dar uma sacudida na população, em informar que os serviços não são gratuitos. Eles são pagos. Então, nós pagamos através do nosso trabalho. Mas a medicação, ela é importada, né? E ela tem que ser importada e fabricada em outro país, porque tem uma medicação que, se ela for fabricada aqui em país tropical, não se consegue um equilíbrio químico da medicação. Então, tem que ser feita em outros países por causa da situação ambiental. Né? Então, por isso essa medicação é feita fora. Então, ela é importada, mas é garantida pelo governo federal. Então, o Ministério da Saúde adquire a medicação, ela distribui a medicação para cada secretaria de Estado e cada secretaria do Estado vai, então, municiar cada secretaria municipal de saúde. De acordo com as informações, os estados do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí são os que apresentam os maiores índices de casos da doença. No momento Então, só para colaborar nessa ideia, o último estudo, assim, bem detalhado, foi feito em 2009. Tá? Em 2009. Nessa data, o Ministério da Saúde estratificou o país em áreas de controle e áreas de gravidade. Então, o Brasil foi dividido em 10 regiões, e essas 10 regiões com uma situação epidemiológica diferente. Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não queremos dizer que a doença está erradicada, mas ela está lá naquelas duas regiões com índice aceito pela Organização Mundial da Saúde. O restante do país, não. Então, à medida que você vai subindo do sul para o norte, passando sudeste, centro-oeste, a gravidade da doença vai aumentando. Né? E aí, dentro desse grupamento, a região compreendida do Piauí, Maranhão, parte do Pará, Tocantins e Mato Grosso, é a situação de crítica no país. Né? Então, essa região é a região mais endêmica. É onde a gente tem o maior número de doentes no Brasil. É onde merece mais cuidado do Ministério da Saúde. E a propósito, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos de hanseníase no mundo. Como é que está a situação no Maranhão e em nível de Imperatriz? Olha, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece que a doença esteja controlada quando eu tenho de 1 a 2 casos para cada agrupamento de 100 mil pessoas. Então, o dado que eu vou dizer aqui é dado de 2018. Então, 2019 ainda está para terminar e tem que ser consolidado. Mas o Brasil está na faixa de 12 casos para cada 100 mil pessoas. Então, está acima do aceitável. O Maranhão está na faixa de 18 casos, um pouquinho pior. E a nossa região aqui, que é o sul do Maranhão, especificamente Imperatriz,
a gente está na faixa de 70 casos para cada 100 mil pessoas. Então, tem um contingente de pessoas doentes, que ainda não sabe que está doente, e são transmissores da doença. E, infelizmente, essa é a realidade. O indivíduo ainda nem sabe que está doente. Ele não tem exuberância de manifestação clínica. Então, ele ainda não tem os sinais e sintomas que a doença tem que ser reconhecida, mas ele já é transmissor da doença. Por isso que a gente não pode descansar. Por isso que a gente tem que falar. E o curioso é que em conversas bem recentes, coisas de 10, 15 dias atrás, falando com pessoas de nível de 3º grau, ainda tem pessoas que não sabem como é que a doença é transmitida. Então, a gente tem muito que avançar, tem muito que falar, né? Porque a gente só vai admitir uma situação crítica conhecendo. Então, nós temos que conhecer a doença. Tá? Então, saber que existe, saber reconhecer de forma precoce a doença, para a gente ficar com a anteninha ligada. Então, se eu descobrir a doença já com um defeito ocular, um defeito na pálpebra, um defeito na mão, né? Uma mão assim, ó, que agarra, já é um diagnóstico tardio. Então, se o indivíduo chegar com a mão em garra, ele vai ficar curado, mas a mão em garra vai continuar. E para essa garra diminuir, eu preciso de microcirurgia na mão, que são cirurgias caras, que o resultado nem sempre é tão bom quanto se espera, né? Então, o pulo do gato, o que nós temos que trabalhar é a visão primária. Então, a gente tem que ficar de olho atento, tá? Observar e conhecer os sinais e sintomas. E saber, principalmente, eu não preciso ter contato com a mancha, eu não preciso ter contato com a mão em garra para eu adquirir a doença, né? Então, essa transmissão da doença, ela se faz de um indivíduo para outro. Então, ela sai de mim, uma vez doente, quando eu falo, quando eu espirro, quando eu estou tossindo. Então, eu estou, com isso, eliminando o bacilo. E você que está na minha frente, você é suscetível a adquirir a doença. Eu não tenho preciso ter contato físico, né? Então, o convívio íntimo, o que acontece no interior das nossas casas, então nós temos contato íntimo, contato longo, contato prolongado. Então, é lá que a doença se transmite mais facilmente. Por meio da respiração. Por meio da respiração. Então, você vê, então nós temos uma amplitude grande. E aí tem um detalhe. Quando eu consigo fazer esse diagnóstico precoce e instituo o tratamento, a hora que ele começa o tratamento... Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Às vezes eu necessito de um exame de laboratório. Mas quando eu faço, inicio o tratamento, a cadeia de transmissão da doença, ela também zera. Então, se eu estou tomando a medicação, eu também não sou mais transmissor da doença. Aí veja que coisa legal. Eu acho muito bacana. Então, através dessa visão, não se fala mais hoje em isolamento do doente. Então, razão pela qual que os centros de isolamento, que são os leprosários espalhados pelo Brasil afora, são instituições que estão em declínio. Elas deixarão de existir amanhã. Agora, ela ainda existe por quê? O que nós vamos fazer com aqueles doentes que estão lá, que a família não quer, estão sequelados, como é que eles vão levar a vida normal na sociedade? Agora, se a gente começa o tratamento, ele não tem nenhuma lesão,
Então, ele pode perfeitamente ter a sua vida social normal, participar da vida social. A única coisa é que vai tomar um remédio. Ele não é mais transmissor da doença. E é interessante que ele vai manter o convívio social. Tá? E uma das grandes doenças que nós temos é isolamento social. Então, esse isolamento leva à depressão, faz com que realmente eu até desista da vida. E a gente tem que estar inserido no meio social. Então, a nossa visão hoje é de inserção social. Então, vamos fazer o diagnóstico precoce, vamos instituir o tratamento e o convívio social normal, sem nenhum problema. Então, estou recapitulando. O que causa a hanseníase? É uma bactéria. Tá? Essa bactéria, ela é chamada de Mycobacterium leprae, é o nome dela, científico. E ela tem um parentesco com a mesma bactéria da tuberculose. Por isso nós chamamos de bacilo álcool-ácido resistente. Eles são parentes. Eles têm mais ou menos o mesmo comportamento. Apesar de localização e provocar doenças diferentes. Mas o micróbio em si, ele tem parentesco. Então, é uma bactéria altamente especializada. Nesse caso da hanseníase, essa bactéria, ela tem uma predileção para o nervo periférico. Então, essa doença, ela não começa na pele, ela começa no nervo. Então, ela começa a atingir a gente pelo nervo. Então, quando ela chega no nervo, ela vai estabelecer aí, ela já começa a manifestar sintomas. Por isso que tem que ficar de antena ligada, porque quando a mancha aparece, esse micróbio já está no meu corpo há pelo menos 2 anos. Então, nesses 2 anos, alguma coisa a pessoa já sente. Como não vê nada na pele, também não dá importância. Mas eu já sinto lá um formigamento, eu já sinto lá um choque, eu já sinto uma alteração de temperatura, alguma coisa vem acontecendo, só que a gente não valoriza. Né? Então, a gente só vai valorizar quando eu já tenho uma mancha. E muitas das vezes, essa mancha é detectada por uma terceira pessoa, a esposa, o filho ou o marido. Né? Então, eu mesmo, eu não noto muito essa mancha. Primeiro que ela é dormente. Você não sente nada nessa mancha. Ela não dói. Pode coçar. Às vezes tem uma pequena coceira. Mas aí você coça, não deu importância. E nós temos uma coisa interessante. A gente não tem o hábito de observar o nosso corpo. Então é necessário, sim, observar o corpo. E aí, o grande recado que a gente pode dar é o seguinte: meu amigo, tem alguma coisa diferente na sua pele? Sente alguma coisa diferente que não é o habitual? Procura ajuda. Tá? Procura ajuda. É lógico que vai ter dificuldade de acesso. Nem todos os setores da medicina vai reconhecer o seu sintoma. Tá? Então, para você ter uma ideia, os exames de laboratório, por exemplo, que o famoso exame da orelha, do cotovelo, a maioria dele é negativo. Então, se o exame está negativo, como é que você está afirmando que eu tenho a doença? Porque ele é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico de observação. Eu estou vendo lá sinal e sintoma. Às vezes ainda eu não consigo detectar a presença da bactéria. Mas, e aí o que acontece? Muitos de nós da área de saúde, como não tem esse conhecimento, ele vê um exame negativo e ele diz que é outra doença e não hanseníase. Então, na nossa região, na nossa área endêmica, a gente tem que também buscar uma nova visão. Opa, nós moramos numa região altamente endêmica. E a hanseníase, ela tem 1001 faces. Ela se apresenta de várias formas. Transmissão, portanto, via respiratória e contatos com pacientes ainda não tratados. Com pacientes não tratados. Então, só repetindo.
Paciente em tratamento, paciente que começou o tratamento, transmissão é 0. Ele não transmite nenhuma doença. E é interessante relembrar, porque eu não preciso me isolar. Tá? Não tem dieta. Eu não tenho que separar copo, prato, talheres, separar a mesa, separar a cama. Nada disso. Ou seja, convivência íntegra, integral. É o indivíduo visto num todo. Então, isso aí nós temos que desmistificar. Tá? E é muito forte a pessoa buscar isolamento. Tá? E a gente sabe que o preconceito é pior do que a própria doença. Primeiro que o preconceito começa comigo, doente. Então, quando a gente descobre que está doente, eu me isolo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, quem está comigo se afasta. Aí o que acontece? O marido vai embora, a esposa vai embora, e o outro fica sozinho, carregando a carga e a dificuldade da família, inclusive na sobrevivência e no sustento da família. Né? E interessante, nós temos que falar muito disso, sim, e mudar o conceito da sociedade, que até o emprego que você tem, o teu patrão te exclui. Eu não quero mais você aqui. Dá uma desculpa qualquer e demite você. Se você está doente, você não consegue um emprego. Aí raciocina comigo. Se você pegou a doença e você está numa faixa etária economicamente ativa, que vai dos 15 até 45, 50 anos, se você se isola, você não pode estar aqui, você vai sobreviver de que maneira? Você vai sustentar a sua família de que maneira? Tá? E aí, a minha posição pessoal, por exemplo, como médico do trabalho, eu faço a identificação de doença no exame de admissão na empresa. E quando eu descubro um caso lá, o meu atestado é aptidão para o trabalho. Desde que ele não tenha nenhum nervo comprometido, ele vai trabalhar, vai tomar o remédio e vai trabalhar. Não vejo por que ele ficar fora do mercado de trabalho. E mesmo porque ainda tem um outro problema. Quando ele não tem carteira assinada ainda, ele não contribui com o INSS também não vai acolhê-lo em auxílio-doença. Ele não participou com nada, então ele não tem direito a esse acesso. Então, ele vai sobreviver de que maneira? Ele vai auferir os recursos para a sobrevivência dele, dos filhos e da esposa? Como? A sociedade não quer. A Previdência Social não alberga ele lá. Então, a gente volta a repetir. Então, se a gente trabalhar o diagnóstico precoce, você tem a capacidade de trabalho mantida, você tem a condição do convívio social mantido. Isso aí é uma coisa que eu gostaria de passar essa mensagem para toda a população de uma maneira geral, para quem pode dar emprego, né? Não excluir por causa disso, tá? Porque a gente reafirma. Isso não é eu que estou falando, são os ensaios científicos de vários locais do país que faz pesquisa científica. Isso aí é garantido. Está em tratamento, não oferece risco de contaminação. Aproveitando a fala, quanto tempo dura o tratamento? Boa pedida. O tratamento ele pode ser feito em 6 meses, pode ser feito em 1 ano e meio ou até 2. O tratamento específico. Agora, se já tiver um comprometimento de nervo, o tratamento da doença continua a mesma coisa. Só que o nervo precisa de um acompanhamento maior, porque ele tem que recuperar esse nervo, senão ele vai ficar doente, sequelado do mesmo jeito. Então eu tenho que ver
eu tenho que ter uma visão mais ampla dele. Mas o tratamento são 2 anos, no máximo. Pedro Júlio é membro do Rotary Club Imperatriz e, por meio do Rotary Club, desenvolve um trabalho de conscientização junto à população. Está encampando uma luta, uma campanha. Como é essa campanha, que vai ser encabeçada pelo Rotary Club com o apoio da Igreja Católica? Meu amigo, dentro daquela ideia que nós falamos agora há pouco, de alertar o nosso povo no conhecimento de como a gente adquire a doença, no reconhecimento dos sinais e sintomas. Então, se a gente conseguir esse objetivo, a gente já ganhou a luta, porque ele vai fazer um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento precoce. Então, o que é? Através do Rotary, e agora com um abraço de Dom Wilson, que a Igreja Católica vai ajudar nesse sentido, lembrando que ela já faz um trabalho de abraçar os sequelados na Vila João 23, que é o leprosário, João 23. Então, esse trabalho vai ser no sentido de alertar a população para o mecanismo de transmissão, reconhecimento dos sinais e sintomas, de maneira precoce. Porque a gente tem que partir do princípio que eu só vou fazer alguma coisa para combater a partir do momento que eu tenho conhecimento de causa. Então, é através do saber que nós vamos tomar atitude, né? Então, infelizmente, o poder público, ele não faz isso de uma maneira adequada. Então, através do Rotary, né, que são pessoas que levam um trabalho a nível comunitário nessa envergadura, então nós vamos encampar um trabalho de levar essa mensagem, né? Então, essa mensagem de reconhecimento da doença e também panfletar. Então, nós vamos entregar no dia da campanha, que será no mês de janeiro, informações acerca da doença. Envolvendo todas as paróquias da Diocese. Envolvendo todas as paróquias da Diocese. Então, isso aí é um apoio do nosso bispo, né? Então, e o Rotary Club, então, eu acho que vai fazer um trabalho grandioso. Então, eu estou vendo aí com uma alegria muito grande, né? Nós vamos dar um passo a mais, tá? E se funcionar, como eu creio que vai funcionar, a gente pode colocar essa luta, ela é contínua, né? Então, além das paróquias fazer esse trabalho no dia em janeiro, o Rotary também vai fazer um trabalho de uma blitz na cidade. Então, em algum ponto da cidade, ou mais de um ponto da cidade, isso aí nós vamos ver mais na frente, a gente vai fazer a entrega de informativos. Será o ponto culminante da ação? Sim, vai ser. Então, eu acho que com isso, nós vamos atingir grande parte da população. E o interessante é que nós vamos levar essa mensagem até no seio das famílias, tá? Então, veja bem, a Constituição brasileira, ela diz que a saúde é um direito de todos. Isso não sou eu que estou dizendo. E que é um dever do Estado. Então, o Estado tem que estar presente. E aí nós vamos colaborar com isso, levando, então, essas informações de uma maneira simples, bem postada para a população. Ou seja, nós vamos levar essa discussão para o interior das nossas casas, porque é lá que a vida social, a vida comunitária acontece. Então, as nossas casas é a primeira comunidade. Doutor, foi muito bom tê-lo aqui conosco, passando essas informações para a nossa comunidade e para o mundo, por meio da internet. A TV Progresso Web está lá na Rede Mundial de Computação
para todo mundo. É só acessar e as suas considerações finais e, eventualmente, o senhor possa, porventura, falar sobre algo que eu deixei de fazer a pergunta. Raimundo, primeiro, eu quero agradecer de coração o espaço, a oportunidade para a gente discutir esse assunto. Eu costumo dizer que nada na nossa vida acontece por acaso, né? Então, hoje eu entendo que a minha vinda à Imperatriz não foi simplesmente que eu quis, eu fui trazido aqui. E conheci uma doença, que eu estou estudando essa doença até hoje, e apesar de pouco que eu faço, eu me apaixonei e tenho uma preocupação social muito grande por tudo isso que nós já falamos, né? Então, é uma doença, vamos dizer assim, é negligenciada, pouca gente dá importância, né? E como ela atinge o âmago, o seio da nossa família, né? Ela desagrega a família, ela desagrega o indivíduo da nossa estrutura social. Então, isso aí dói muito, porque se a gente não fizer algo mais, a gente vai continuar nessa mesmice. Então, eu sento lá no meu ambulatório do centro de saúde e fico lá esperando o doente que lá chega. Isso é muito pouco. Então, nós vamos ficar naquela coisa toda a vida. Então, é interessante que a gente dê um passo na frente. E aí, eu quero dizer que o problema da saúde não é problema do governo só, é problema meu também, é problema seu, né? Então, quem tem que governar e preocupar com a saúde da nossa família é o chefe da família. Eu não posso esperar que alguém faça tudo por mim. Então, eu tenho que dar um primeiro passo, né? Então, eu falo isso porque nós somos gente. Isso implica numa fiscalização, vigilância permanente. Não tenha dúvida. Nós vamos ter que fazer esse trabalho como agente de mudança e como também vigilantes da saúde na nossa família, dessa maneira que nós estamos colocando, de 20 a 30 anos de vigilância. Tá certo? Veja bem, o Rotary Club, com orgulho no mundo inteiro, faz questão de lembrar a luta contra a paralisia infantil, né? Então já faz anos, né? E ainda não está erradicada no mundo, né? Mas o trabalho que o Rotary fez ajudou enormemente os governos, não só do Brasil, mas do mundo, a combater a doença. E hoje, as informações que a gente tem, que existe a doença apenas lá no Paquistão, aqueles 1 ou 2 países daquela... Por questões culturais até. Por questões culturais. Mas o trabalho não para. E aí o que acontece? O sarampo. O sarampo, houve uma fraqueza na luta contra o sarampo. Ou seja, já está erradicado, já está sob controle. E ela veio e atingiu a nossa sociedade de uma forma bem forte. Inclusive, nós temos vários casos letais por causa disso. Por quê? Porque deixou de fazer a vacina de forma rotineira. Então, nós temos que vigiar. A mesma coisa acontece com a dengue. Então, a dengue não é a luta só do governo. A dengue depende da minha ação, da sua ação, de cada casa, de cada família. Então, se eu não colaborar para acabar com os criatórios lá em casa, a doença não vai controlar, né? E o mosquito não tem limite. Muro não separa o mosquito.
né? Então, essas viroses também não tem. E a doença não tem essa cerca. Mas, então, o que eu gostaria, para terminar, é que todos tivessem acesso a essa informação para a gente pudesse realmente mudar a face da doença na nossa região. Obrigado. Eu conversei com o médico Pedro Júlio, que também é membro do Rotary Clube de Imperatriz e tem esse trabalho fundamental desenvolvido aqui em Imperatriz, no sentido de conscientizar a população sobre a hanseníase. O nosso programa Nossa Gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.